Oi pessoal, bom dia. Desculpa o atraso aí. Vamos lá, né? Vamos começar. Tá dando para ouvir bem? Só dar uma ajeitadinha aqui e a gente já começa. Ok. Agora nós estamos juntos com todo mundo, né? Porque vocês saíram do horário de verão e nós continuamos no nosso horário às 8 horas, né? Então estamos juntos no mesmo horário. Tá um pouquinho mais cedo para vocês aí, né? Que estão agora no horário de verão, saindo do horário de verão, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece e aí a gente inicia o estudo, tá? Vamos lá. Querido Mestre Jesus, mais um dia em que estamos juntos, graças ao Teu auxílio, graças ao Teu amparo em cada dia da nossa vida, que nos sustenta nas provações, que nos dá força para tudo superar. Abençoa, Senhor, o nosso ambiente e o ambiente de todos os irmãos que estão conosco. Que possam os bons espíritos adentrarem os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, harmonizando os ambientes, sustentando a todos e amparando os necessitados. Que a Tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Nós estamos na primeira parte do Livro dos Médiuns, né? Capítulo 3, e vamos pegar o item 29 em diante, tá? Um grande abraço em todos, sejam todos bem-vindos. E vamos em frente. Vamos pegar então o item 29, né? Allan Kardec continua aqui então. Porque ele havia falado, né, no 28, no item 28, ele havia colocado os tipos de espíritas, né? As classes de espíritas, né? Os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, né? Os espíritas cristãos, ou os espíritas verdadeiros, né? E os espíritas exagerados, tá? Então, nós já comentamos sobre isso, tá? Esse foi o último estudo que nós fizemos. Aí vamos dar a sequência, então. Os meios pelos quais se aceita a doutrina espírita variam muito de acordo com os indivíduos. Aquilo que convence a uns nem sempre convence a outros. Uns se convencem observando as manifestações materiais, outros por meio de comunicações inteligentes, e a maioria pelo raciocínio. Podemos até mesmo dizer que, para a maioria daqueles que não estão em condições de apreciar as manifestações pelo raciocínio, os fenômenos materiais não despertam interesse ou têm pouco significado.
Isso aqui é uma coisa interessante, que realmente a gente observa isso também. Que aquelas pessoas que não conseguem compreender pelo raciocínio, né, pelo entendimento mesmo da filosofia espírita, dos questionamentos espíritas, né, que não consegue encaixar as coisas dentro da sua mente, não consegue ver um sentido mais profundo, quando elas se deparam com um fenômeno mediúnico, vamos dizer assim, elas não dão um sentido maior para aquele fenômeno. Elas podem até achar interessante, elas podem até gostar muito, elas podem até ficar assim, espantadas, né? Mas não passa disso. Não passa disso. Né? Assim como na época de Kardec, na época das mesas girantes, né, que ocorriam aqueles fenômenos em vários ambientes, né, inclusive ambientes festivos, assim, ocorriam fenômenos físicos das mesas começarem a bater, de se levantarem e tal. Isso ficou registrado na história, né? As pessoas tratavam como algo assim pueril, né? Como algo sem maior significado, né? Como se fosse uma brincadeira, praticamente, né? Mas Allan Kardec, junto com outras pessoas, identificaram nesses fenômenos algo mais profundo. Perceberam que não podia uma mesa estar levantando as suas pernas sozinhas, não podia uma mesa estar respondendo perguntas conforme você as fazia. As mesas respondiam perguntas pelo número de pancadas. Allan Kardec chegou até, a primeira vez que ele entrou em contato com esse tipo de informação, ele ficou até bastante desconfiado, né? E falou assim, olha, quando me provarem que uma mesa tem cérebro e nervos para responder perguntas, aí eu vou dar importância para esse fato, né? Quer dizer, no começo ele ficou bastante assim, ressabiado com esse tipo de informação. Aí depois, participando, né, na reunião da senhora Pleine Maison, né, na casa da senhora Pleine Maison, aí ele começou a perceber a seriedade, porque estava diante de pessoas sérias, estava numa reunião privada, ele pôde observar que não havia fraude, né, não havia... Né, e que realmente as mesas respondiam perguntas, né? E aí depois ele foi entendendo, né? Foi entendendo que se tratavam de espíritos, não propriamente as mesas, né? Mas os espíritos que estavam por detrás das mesas, começando a estabelecer um contato rudimentar, né? Através de alguns recursos bastante assim rudimentares, bastante simples ainda, né? Nós vamos falar sobre eles um pouco mais para frente, tá? Mas as pessoas que não procuram algo mais profundo, que não estão em busca de um entendimento mais profundo, elas podem até se deparar com os fenômenos, mas aquilo não as toca, aquilo não desperta uma curiosidade para ir além, né? Então a pessoa tem que ser, inclusive, uma pessoa que tenha essa tendência de buscar as coisas de uma forma mais profunda. Né? Não é todo mundo que tem essa tendência, né? Ok? Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais eles se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição. E isso por uma razão muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar de algo que não possui sustentação racional. Ok, né? Tá certo. Quanto mais o fenômeno é insólito, quanto mais ele é muito diferente, assim, quanto mais ele é extraordinário, né? E que a razão não encontra elementos para analisar aquilo, parece um absurdo, inclusive. Parece um absurdo, né? Então, mais as pessoas se opõem. Elas podem até não ter respostas, né? Mas diante do absurdo,
E aqui absurdo não estou usando de uma forma pejorativa, né? Mas eu estou usando o absurdo aqui de uma forma que é aquilo que a razão não consegue digerir, aquilo que a razão não consegue compreender, né? Então, que beira a loucura, né? Vamos dizer assim, né? A Sônia está dizendo que penso que muitas têm medo dos fenômenos. Sim, algumas têm receio mesmo, Sônia. E quanto mais extraordinários os fenômenos, mais as pessoas têm medo, né? Por quê? Porque elas foram ensinadas a temer aquilo que elas não conhecem. A gente naturalmente teme o que a gente não conhece, né? Aquilo que a razão não consegue compreender. E culturalmente sempre se atribuiu aos demônios, ao diabo, né? Satanás, sempre se atribuiu a forças negativas fazerem coisas extraordinárias, vamos dizer assim, né? Sempre se atribuiu, até o Allan Kardec às vezes fala aqui, né? Que certas coisas eram atribuídas na época. Por exemplo, quando ele fala do telégrafo, né? Quando inventaram o telégrafo, e o Allan Kardec comentando, né? Os opositores achavam que era coisa do demônio, porque só o demônio podia andar tão rápido, né? O que é uma coisa assim até engraçada, né? Por que só o demônio podia andar tão rápido, né? Na época do descobrimento do telégrafo, né? Da comunicação pelo telégrafo. Quer dizer, uma coisa até meio sem lógica, né? Mas tudo aquilo extraordinário, né? Aquilo que chamava muita atenção, o pessoal atribuía às forças demoníacas, né? Como se Deus não tivesse poder para fazer as coisas extraordinárias, né? Como a gente está cercado de coisas extraordinárias o tempo todo e é obra divina, né? Mas em algum lugar a gente começou a atribuir essas coisas muito diferentes ao poder demoníaco, né? Acho que isso é uma coisa muito antiga, né? Na época de Jesus e até antes de Jesus já havia, né? Tudo aquilo que era desconhecido, as forças do céu, da terra, eram atribuídos aos poderes, né? Transcendentes aí. Mas eu acho que na época medieval, da Inquisição, né? Época da Inquisição, aí sim, né? Eu acho que tudo que era diferente era considerado demoníaco, né? Eu acho que principalmente nessa época é que acabou havendo um medo muito grande daquilo que é muito diferente. Porque bastava a pessoa ter um conhecimento sobre ervas, bastava a pessoa ter uma mediunidade diferente, né? Bastava a pessoa ter um conhecimento diferente, pronto. Né? Ele já poderia ser taxado de uma pessoa que está servindo ao demônio, né? Aí já era lançado para a fogueira. E olha, pessoal, às vezes não precisava nem disso, viu? Eu converso muito com espíritos da época da Inquisição, espíritos que estão sofrendo até hoje, e espíritos que fizeram sofrer, né? E a gente vê que usava-se os pretextos, né? Mais questionáveis, vamos dizer assim, para lançar as pessoas às torturas, né? Às fogueiras. É uma coisa impressionante quando a gente começa a conversar com os espíritos que estão ainda ligados a essa época, né? É uma coisa impressionante. Mas eu acho que foi daí, né? Que a gente começou a achar que tudo aquilo que extrapolava o conhecimento, porque a igreja que detinha o conhecimento, né? Eram taxados de pessoas que serviam o demônio, né? Serviam o diabo e tal. O que é lamentável, né? O que era uma coisa muito ruim, uma mancha na história aí, né? Mas vamos em frente. Cada um considera o fenômeno do seu ponto de vista e dá a ele uma explicação diferente. O materialista atribui o fenômeno a uma causa puramente física ou a uma mistificação. Tá? Quer dizer, cada um dá um significado diferente para os mesmos fenômenos, né? O materialista atribui a uma causa puramente física
ou a uma mistificação. Quer dizer, o materialista ele vai tentar achar uma causa física. É justo que a gente tente achar uma causa física. Se nós estamos na matéria, até o Allan Kardec fala, nós temos que partir primeiro das explicações materiais. Vamos tentar observar se não é, se aquele barulho que está acontecendo não é porque a porta está sem óleo, que precisa passar um óleo na porta lá, ou porque alguém deixou aberta, é por isso que ela acabou abrindo mais, né? Ou se houve um barulho no telhado, na parede, se não é alguma coisa, algum objeto que se deslocou, alguma coisa. Quer dizer, vamos buscar as explicações materiais em primeiro lugar. Até para a gente não cair no ridículo de ficar atribuindo causas transcendentes para problemas meramente materiais. Não é? Senão a gente cai no ridículo de fazer isso constantemente, de atribuir a causas espirituais aquilo que é apenas material. Né? Então vamos esgotar primeiro as questões materiais, né? E aí esgotando, não é material. Então, o que pode ser? Vamos observar se pode ser algo transcendente, algo espiritual, né? O materialista, ele geralmente se detém nisso, né? Então ele vai buscar causas materiais, ou então é mistificação, né? Ou então é mistificação, ou então eu estou enganando, né? E às vezes ele permanece nesse ponto de vista, mesmo que não consiga explicações materiais, e mesmo que não detecte ninguém enganando, ninguém fraudando o fenômeno. Mas alguns deles vão continuar afirmando isso, não importa o que se fale, ele vai continuar nesse caminho, né? O ignorante e o supersticioso veem uma causa diabólica ou sobrenatural, né? Aí é o que a gente estava falando, né? O ignorante e o supersticioso, aquela pessoa que vê nas histórias que são passadas pelo verbal, né, de geração em geração, que às vezes tem um fundo real, mas adotou-se uma roupagem supersticiosa, né, que se deu um valor extraordinário a coisas que não têm exatamente um fundamento, né? Então eles vão enxergar uma causa diabólica e sobrenatural, quer dizer, fora do natural, sendo que as questões espirituais estão dentro da natureza, fazem parte da obra divina, fazem parte das leis que regem a vida, mesmo que nós não conheçamos todas essas leis, mas fazem parte dos fenômenos que fazem parte da vida, né? O espírito é uma das potências da natureza, tá? Então não é algo sobrenatural, é algo que faz parte da lei natural. A explicação prévia de um fato tem o efeito de anular as ideias preconcebidas a respeito dele. A explicação prévia de um fato tem o efeito de anular as ideias preconcebidas a respeito dele. Acredito que não para todas as pessoas, né? Mas para algumas eu acredito que sim. Você explicando previamente, você, né, detalhando certas coisas, né? Aí quando a pessoa presencia, né, um determinado fenômeno, né, isso pode ajudar a pessoa a dar um valor diferente, ela já sabendo de algumas informações prévias, né? Então, mas não para todas as pessoas, eu acredito, né? Assim mesmo que a explicação não esclareça completamente a sua realidade, ela aumenta a possibilidade de o fenômeno ser compreendido antes de ser visto. Quando se aceita a possibilidade de uma coisa acontecer, estamos mais próximos da convicção, né? Então é importante, né? Justamente porque quando você já explica racionalmente uma coisa, quando a pessoa se depara com aquilo, ela tende a rejeitar menos. Por quê? Porque a razão dela já foi trabalhada, né? Então ela tende a rejeitar menos o fenômeno, né? Aquilo com o qual ela está se deparando. Agora, se ela não tem essa preparação prévia e se depara com algo muito insólito assim, há uma tendência de haver uma rejeição, né?
Aí vamos para o item 30, continuando com Allan Kardec. Tá ficando claro, pessoal? Qualquer coisa vocês vão acrescentando, né? O Pedro Paulo colocou aqui: o despertamento para as questões morais do espírito de cada um tem o seu tempo. É verdade, Pedro. Uma coisa é presenciar o fenômeno, né? E até uma coisa é você entender do fenômeno, outra coisa é você extrair as decorrências morais disso, né? Para a nossa vida, para as nossas relações com a vida, né? Então, é verdade. Aí um despertamento individual, intransferível e no seu tempo, né? No tempo certo. Aí o item 30. Vale a pena tentar convencer o incrédulo obstinado? A pergunta que Kardec fez. Vale a pena tentar convencer um incrédulo obstinado? A pessoa é bem obstinada da incredulidade, né? Ela é incrédula por princípio, né? E muitas vezes por interesse, inclusive. Vale a pena tentar convencer o incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade, que nós já estudamos também, né? Muitas vezes a insistência em querer convencê-lo faz com que ele acredite em sua importância pessoal, tornando-o ainda mais obstinado. Isso aqui é bem verdadeiro, viu, pessoal? Isso aqui é bem real que Kardec está colocando, né? Porque se a incredulidade dele se a incredulidade dele tem por base o orgulho, né? Então há interesses dele por detrás da incredulidade, porque ele não consegue aceitar um Deus acima dele, não consegue aceitar fenômenos que ele não entende, né? Quer dizer, tem por base o orgulho, né? Que a pessoa se atribui uma importância muito grande, né? E não consegue aceitar que tem pessoas que estão conhecendo ou que estão descobrindo coisas que ele não conhece, que ele não entende, né? Então, assim, esses que têm por base o orgulho, quanto mais você insiste em convencê-lo, mais aumenta o orgulho dele, porque ele se acha mais importante. Estão querendo me convencer de algo, então é porque eu sou bem importante, porque as pessoas estão interessadas em que eu aceite. Aumenta o orgulho da pessoa, aumenta o ego da pessoa. E aumentando o ego, aumenta aquilo que está motivando ela a negar, né? Ela se acha muito importante, né? Como a gente fala, se acha o último biscoito do pacote, né? Aí aumenta a motivação dela de negar, né? Aumenta a obstinação dela, né? Porque, na verdade, nesses casos, a negação ela acaba sendo até muito mais emocional do que racional. Por quê? Porque ela quer se sentir importante negando. Ela quer se sentir importante sendo contra aquilo que estão tentando convencê-la, né? Ela quer chamar atenção para si, né? Por carência. No fundo, o que existe é carência, né? No fundo, o que existe é carência. Então, a pessoa ela nega, ela tenta chamar atenção para si, né? Vai a programas de auditório, participa. Aquele é o cético, né? Que é uma forma simplesmente que a pessoa achou de chamar atenção para si, né? De se sentir importante a partir da negação, né? Então esses têm interesse, só que um interesse emocional mesmo, né? Em negar. Aquele que não se convence pelo raciocínio nem pelos fatos é porque ainda precisa passar pela prova da incredulidade. É preciso deixar que Deus lhe prepare circunstâncias mais favoráveis. Existem muitos querendo receber a luz. Por que perder tempo com aqueles que a repelem? Perfeito, né? Kardec aqui foi bem interessante. É isso mesmo, né? E a pessoa tem todo o direito de ter carências, ou de querer ser diferente, ou de querer chamar atenção para si, né? A gente vê muito isso nas pessoas polêmicas, né? Até a Joana de Ângela explica, né? O polêmico,
ele é frequentemente uma pessoa insegura tentando chamar atenção para si, né? As pessoas, mas eu só estou questionando, mas a pessoa que pergunta por perguntar o tempo todo, a pessoa que fica o tempo todo chamando atenção para si, né? E a ponto de todo mundo começar a achar a pessoa até meio chata, né? Porque é uma pessoa que fica o tempo todo ali. É uma pessoa que é uma pessoa carente, né? Que não percebe que ela está sempre chamando atenção para si, né? Nessa carência, né? Do modo como ela estruturou o ego dela, né? Em cima de muita carência, né? Então, essa pessoa tem todo o direito de ser assim. Né? Ela vai ter um percurso em que ela vai se conhecer melhor, em que ela vai se equilibrar mais, tal. Mas a gente não precisa perder tempo com a pessoa que se mostra dessa forma. Né? Nós não precisamos perder tempo com a pessoa que quer negar, enquanto tantas outras estão querendo esclarecimento. Né? Ao invés de ficar rebatendo o tempo todo, elas aceitam, elas concordam, elas têm sede de informação. E elas estão mais preparadas para absorver essa informação. Então o próprio Kardec coloca, né? Por que nós vamos perder tempo com essas que ficam obstinadas em negar? Se nós perdemos tempo com isso, é porque nós também estamos querendo convencer todo mundo, e aí aquilo se tornou um desafio também do ego, da pessoa que quer convencer o outro. Aí, pessoal, é ego com ego. Aí é ego com ego, entendeu? Aí são duas pessoas imaturas, duas pessoas movidas pela carência, pela insegurança, tentando um convencer o outro. Né? Aí não chega a lugar nenhum, né? Ok? A Celda, né? Já vi pessoas que vão a reuniões para causar desarmonia, polemizando e atrapalhando a reunião. Ixi, tem sim, a Celda, tem mesmo. Também já vi várias. Não é? E quanto mais atenção você dá, mais ela fica lá polemizando, mais fica, né? Fica tentando colocar saia justa, né? Fica usando de perguntas capciosas, né? Tem muitos assim que nas palestras ou nos estudos ficam lá tentando, né? Colocar perguntas capciosas, né? Colocar o coordenador em saia justa. Né? Então, ainda bem que o Espiritismo ele foi muito bem estruturado, né? E se a pessoa está razoavelmente preparada em termos de argumentos, ela consegue lidar facilmente com essas situações, né? Mas tem pessoas que se tornam desagradáveis nesse sentido, né? O que é lamentável, né? Porque uma reunião de estudos, dentro do Espiritismo, não é só uma reunião de estudos. É uma reunião de vibração, é uma reunião que se busca a harmonia das energias. A gente sabe que tem espíritos ali próximos, né? Uma palestra, por exemplo, não é só uma palestra. Uma reunião pública não é só uma reunião pública. Assim como o nosso estudo aqui, não é só um estudo. Eu sempre lembro, se vocês observarem, na prece inicial que eu faço, eu sempre peço ajuda para os espíritos sofredores que estão próximos a nós. Porque eu entendo esses estudos aqui sempre como oportunidades de auxílio espiritual. Porque sempre acontece o auxílio espiritual. Pessoal, quantos chegam aqui, por exemplo, e começam a escrever as dores que estão sentindo, os problemas que estão passando, as influências que estão sofrendo, não é? Então, embora a gente não possa responder a todos, você entenda o quanto que é feito de ajuda, o quanto de energia é mobilizada quando nós estamos juntos para socorrer acidentados, alienados, desorientados, tal, né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre cuidar. Quando a gente está em grupos assim, de somarmos as nossas vibrações, de somarmos o nosso amor. Então nunca será perguntar por perguntar. A gente tem que ter um objetivo elevado, a gente tem que ter uma busca com a melhor parte de nós, para que também nós retiremos a melhor parte dos estudos, da prece, da vibração, né? Então eu vejo dessa forma, sabe? O tratar com muito carinho esses momentos de estudo, né?
E olha, pessoal, a gente sente tanto essa vibração, e é que eu já estou acostumado, né? Faz mais de 14 anos aí que a gente faz estudos online, então a gente já está meio calejado nas coisas que acontecem e na troca de vibrações. Mas olha, pessoal, a troca de vibrações é tão intensa, eu sinto às vezes a vibração de vocês. Assim como vocês, alguns podem sentir mais a minha vibração também. Entendeu? É uma coisa muito real o que a gente faz aqui. E o que se faz na casa espírita também. Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma palestra, eu sinto a vibração do público. Eu sinto a energia do público. Quando tem gente nova, eu sinto a vibração das pessoas novas que estão. Né? Quando tem gente com muita dificuldade, a gente sente mais o ambiente. É tudo muito vívido, tá? Por isso que a gente precisa dar o melhor que a gente tem, né? Certo? Porque nós estamos diante, né, de um estudo que na verdade tem uma característica terapêutica também, né? Não é só informação, né? Então vamos lá. A gente vai terminar aqui o 30, né? Porque a gente gasta tempo, né, com as pessoas que não querem, enquanto tem tantos que querem, né? Então a gente tem que esperar que aquela pessoa amadureça um pouco. As provas da vida vão fazer a pessoa amadurecer. Daqui a pouco ela vai estar mais predisposta, né? Daqui a alguns meses, anos ou décadas. Aí cada um tem o seu ritmo, né? Dirijam-se aos homens de boa vontade, cujo número é muito maior do que se pensa. O exemplo desses homens, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as simples palavras. Quer dizer, não fica batendo na mesma tecla, insistindo nas pessoas que não querem. Né? Chacoalhe o pó das sandálias, como disse Jesus. Se você entrar numa casa, aquela pessoa não o recebe bem, né? Você fala que a paz esteja nesta casa, chacoalha o pó das sandálias, ou seja, se livre daquelas energias que pertencem à pessoa, né? E saia. E dirija-se para as pessoas que querem, né? Com o tempo, as pessoas que querem, as pessoas que estão preparadas se multiplicando, né, vai ser mais fácil um dia aquela outra também ser tocada pelos exemplos desses que estão mudando. Né? É o que Kardec está dizendo aqui. O verdadeiro espírita nunca deixa de fazer o bem, de aliviar os corações aflitos, de consolar os que precisam, de acalmar os desesperados, de promover as reformas morais. Esta é a sua missão e nela ele encontra a verdadeira satisfação. Esse raciocínio, ele faz às vezes com que as pessoas de uma forma equivocada pensem assim: Alexandre, mas eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu tenho que esclarecê-la, eu tenho que convencê-la, porque é um familiar, eu amo muito aquele familiar, então... Falei, calma, muita calma nessa hora, né? Por quê? Porque se você insistir, você não vai ajudar. Como é que você vai dar um presente para a pessoa que não quer receber aquele presente, porque ela não vê como um presente? Né? Como é que você vai dar um presente para uma pessoa que não quer receber esse presente? Ela não vê aquilo como presente. Então você não vai estar ajudando. E não vai ser uma caridade, não. Ah, mas é uma caridade que eu quero fazer para a pessoa. Não. Caridade se ela enxergasse isso de uma forma boa, mas ela não está vendo isso de uma forma boa. Pelo contrário, ela está vendo isso de uma forma negativa. Ela está vendo você como um chato que está insistindo para ela mudar, e ela está muito bem com as verdades dela, com a concepção dela, e você está insistindo. Né? Então é falta de caridade isso, não é caridade. Né? Então veja como a gente precisa ter bom senso, né, pessoal? Porque senão a gente acaba virando um chato mesmo, né? Aí para terminar só, né? O Espiritismo está no ar, ele se difunde pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o seguem.
Quando os adversários sistemáticos do Espiritismo perceberem que os seus próprios amigos o estão adotando, compreenderão que estão isolados e serão forçados a se calar ou a se render. É verdade, né? O Espiritismo está no ar. Por que está no ar? Porque nós estamos mergulhados em Deus, nós estamos mergulhados no oceano de espiritualidade, nós estamos rodeados pela espiritualidade. Tem uma frase de Emmanuel que é muito, muito esclarecedora, assim, né? É muito importante. Fala assim, olha, quando o homem se cala, às vezes a gente precisa se calar, quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Isso quer dizer o quê? Que nós não precisamos controlar tudo, nós não precisamos convencer todo mundo, nós não precisamos ser o polêmico lá, nós não precisamos ser o chato, não. Quando a gente se cala, porque a gente percebe que a pessoa não está preparada, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Deus vai falar através das circunstâncias na vida da pessoa. Às vezes são outras pessoas que vão chegar e que vão fazer outros comentários para ela. Às vezes é uma provação que ela vai passar. Às vezes é uma situação difícil que ela vai sofrer. Né? E aquilo tem um poder muito maior de transformá-la do que as minhas palavras, do que a minha insistência. É a própria força das coisas, né, que vai levar a pessoa a se convencer. Né? Então isso é importante, né? Faz com que a gente respeite mais o ser humano e as verdades que ele quer cultivar enquanto quer cultivá-las, né? Ok? O importante é que o Espiritismo torna felizes aqueles que o seguem. E se eu não estou me tornando mais feliz por seguir o Espiritismo, é porque alguma coisa está errada no modo como eu estou vivendo o Espiritismo, né? Tem que ser algo que realmente a gente vai estruturando, a gente esteja cada vez mais em paz, a gente esteja cada vez mais sereno, a gente esteja cada vez mais amoroso, mais justo, mais terno, né? Mais seguro. O Espiritismo tem que ter tem que causar essa transformação em mim. Senão eu posso estar vivendo não de uma forma correta aquilo que eu estou estudando, né? Então, deve causar uma mudança em mim. É lógico que é progressivo, não é de uma vez, mas isso deve ser perceptível, né, ao longo do tempo. Tá? Eu não posso estar cada vez mais ansioso, cada vez mais raivoso, cada vez mais, né, nervoso, não, impaciente, não. Se eu estiver assim, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, é porque eu não estou exatamente extraindo aquilo que eu deveria estar extraindo, tá? Eu preciso extrair paz, compreensão, harmonia, tal. Ok? Pessoal, vamos dar uma parada aqui, né? Aí semana que vem a gente continua, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Querido Mestre Jesus, abençoa o nosso dia, envolva todas as pessoas com as quais estaremos, que o nosso coração iluminado pelo Espiritismo, que a nossa mente, a nossa razão, iluminada pelo Espiritismo, possa se juntar a esse sentimento de reverência, Senhor, a Deus, nosso Pai, perfeito, amoroso, justo e bom, e a Ti, nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia, a quem devemos seguir, a quem devemos nos pautar nas nossas ações diárias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do Teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Então, tenha um ótimo dia pela frente. E se Deus quiser, amanhã, às 20 horas, estaremos juntos novamente, tá? Um abração, até mais.